Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Meu nome é Vanderlei, vou fazer alguém novo no Espiritismo, primeira vez numa casa espírita, todos veteranos. Segunda vez, seja bem-vindo. Muito bem. Quando a gente começa a nossa jornada numa casa espírita, normalmente, pode acontecer que não, mas normalmente a gente já estava caminhando em outras filosofias, em outras religiões, em outras... A gente carrega como sociedade, todo mundo, muitas pré-definições, questões que vêm com a gente de família e muitas vezes a gente tem uma noção do que é o espiritismo um pouco deturpada, né? Então a gente tem muita curiosidade, a gente fica muito sem saber o que vai acontecer quando vem a primeira vez num centro espírita, acha que vai ver muita manifestação, né, mediúnica, pessoas passando mal, e às vezes isso realmente acontece, depende de casa para casa também, porque cada casa espírita tem um tipo de atendimento e trabalho, algumas são mais como escolas, outras são mais como postinhos de saúde, tem outras que são verdadeiros pronto-socorros. Então os trabalhos são diferentes mesmo, por isso que cada casa espírita que a gente acaba às vezes encontrando um jeito diferente do que está acontecendo. Mas uma coisa une todas as casas que trabalham a partir da doutrina espírita, que é o que a gente pode chamar de uma terapêutica espírita. Um caminho terapêutico, porque todos nós, sabendo ou não, de forma intuitiva ou não, a gente está procurando uma cura. Muitas vezes a gente vai a um centro espírita procurando uma cura para uma doença física, às vezes uma doença emocional, às vezes a gente está querendo procurar informações, um consolo para tentar entender o que aconteceu com um ente querido nosso que já partiu, então a nossa alma está machucada, mas todos nós estamos atrás de uma cura, né? E nessa caminhada atrás de uma cura, da solução de um problema, a gente muitas vezes vem para o centro espírita com essa visão, com esse costume que nós sempre tivemos da nossa vida, de resolver rápido as coisas. Então a gente vai criando as situações ao longo do tempo e às vezes ao longo de várias vidas, mas quando o problema está posto e começa a doer, a gente quer resolver rápido. É da nossa natureza, né? Então, a gente é como a nossa dieta, que é horrível, mas quando aparece um problema no nosso exame de sangue, a gente quer que apareça um remédio que resolva rapidamente aquele nosso problema. E às vezes ele vai lá, o remédio vai ajudar a colocar os níveis lá do colesterol, da glicose, em algo um pouquinho mais aceitável, mas a gente escuta isso do médico, se a gente não mudar a nossa alimentação, o nosso jeito de lidar com a vida, o nosso dia a dia, os nossos hábitos, muito dificilmente os remédios vão dar conta sozinhos. Então a gente precisa de uma reeducação, muitas vezes alimentar, de vida, né? E a terapêutica espírita não foge muito disso. Ela nos ajuda a resolver as dores do momento, muitas vezes, mas ela vai nos chamar a atenção de que para a gente alcançar verdadeiramente uma cura, que nesse caso, acima de tudo, é espiritual, a origem de todos os nossos males, a gente vai precisar se reeducar. A gente vai precisar lembrar quais são as nossas responsabilidades. E daí aprender, ou ter a oportunidade de focar nossa energia naquilo que a gente tem gerência, governabilidade, e, portanto, diz respeito só a nós e a mais ninguém. Então, muitas vezes, quando a gente tem contato com a doutrina espírita, a gente sente a doutrina espírita, ou as pessoas que a gente acha que são a doutrina espírita, porque isso é normal também, a gente tem contato com pessoas e daqui a pouco a gente acha que a doutrina espírita é aquilo a partir daquelas pessoas, né? E, na verdade, ela é muito maior do que eu, do que o Otávio, do que esta casa, né? Mas a gente acaba lendo a doutrina a partir das pessoas que a gente conhece. E a gente pode, muitas vezes, achar que ela é muito fria, que ela é muito distante, que ela não se importa com a gente. Porque a gente vai ouvir, olha, o que está acontecendo na tua vida é porque tu fez algo para isso acontecer,
porque não existe nada que acontece por acaso, porque tudo é lei de ação e reação. Se isso está acontecendo agora na tua vida é porque em algum momento tu fez isso ou aquilo. Moral da história, a gente pode ficar com aquela sensação de que a gente é culpado, que a gente tem alguma culpa nessa história. E que, portanto, a gente está sofrendo porque é correto, porque Deus, porque a vida está nos punindo e que a gente tem que sofrer mesmo. Isso é uma das coisas que pode acontecer quando a gente tem contato com a doutrina espírita, dependendo da forma. E quando a gente se aprofunda, a gente vai entender que sim, é responsabilidade nossa, sim, são coisas que acontecem porque a gente em algum momento descuidou de alguma coisa, mas que também é natural, é normal que isso aconteça. Porque é assim que acontece um processo de aprendizado. Quando a gente nasce de novo num corpo físico, e nós vamos falar sobre isso, hoje o nosso tema é crescimento familiar. Quando a gente pega um corpinho de novo, tem um bebezinho ali, para aprender a caminhar, a gente cai muitas vezes. Tem como aprender a caminhar sem cair? Não tem. Ninguém sai caminhando direto, né? O que a gente está fazendo nessas sucessivas vidas é caindo os nossos tombos para aprender a caminhar sozinho. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar da ajuda desses espíritos mais velhos, de irmãos mais sábios, para poder caminhar sozinho. Mas nesse momento é importante a gente entender que do ponto de vista espiritual, somos crianças que precisam de ajuda para caminhar sozinho, porque a gente ainda cai os nossos tombos, dá os nossos tropeços. Então assim, sim, é responsabilidade nossa. Porém, também temos que ter em mente que é um processo natural de aprendizagem. É um processo natural. E quanto antes a gente entender isso, mais fácil vai ser para a gente aprender a caminhar. Porque se toda vez que eu cair, em vez de eu tentar levantar, eu ficar só chorando, eu não vou aprender tão rápido. Então, ok, caí, machucou, choro. Mas quando parar de doer, levanto e tento de novo. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que entender no nosso processo quando a gente tem contato com a doutrina espírita. Ela nos traz para a nossa responsabilidade, que a gente tem a responsabilidade de pegar as rédeas da nossa vida. Mas a gente também tem que ser cordial conosco mesmo nesse sentido. Temos que ficar atentos, mas a gente não pode se sobrecarregar com uma culpa exagerada. Nossa, me mandaram por uma quinta-feira porque é o dia da obsessão, estou fazendo atendimento em desobsessão especial, me mandaram vir 3 vezes. Nossa, eu devo estar lotado de obsessor. O que será que eu fiz para esses espíritos em outra vida? Devo ser uma pessoa muito malvada, devo ter feito coisas horríveis em outras vidas. E daí a gente baixa a nossa autoestima, a nossa energia, pensando que somos pessoas muito ruins. Ok, não vamos ficar pensando que a gente é melhor do que é. Mas também a gente não precisa ficar se jogando lá para baixo. É importante que a gente veja com realidade, com clareza, para que a gente não perca a esperança e não deixe de ver que tem uma saída. Isso é uma coisa importante. A outra da terapêutica espírita é que, assim como uma reeducação alimentar, ela nos exige um pouquinho de tempo. A gente não começa a comer bem e de forma saudável da noite para o dia. A gente vai lá no nutricionista, a gente foi no médico, tem que mudar a tua alimentação, ok, vou no nutricionista, vai lá, não, tu tem que fazer, o teu almoço tem que ser assim, o teu café da manhã tem que ser assim, nos dá todo um plano alimentar, a gente pega aquilo e diz, não, legal, gosto das coisas que estão aqui, acho que é viável fazer isso, tenho certeza que o correto é eu adotar essa dieta, vou fazer. E os dias vão passando e a gente vai se confrontando com a realidade, que não é nada fácil mudar um hábito alimentar. A mesma coisa com as nossas condutas, com os nossos vícios de pensamento, nossos vícios emocionais, sentimentais. Nós estamos há centenas, talvez milhares de anos fazendo as coisas de um jeito, e não é porque eu vim aqui assistir a palestra do Otávio, a palestra do Vanderlei, e entendi que deveria fazer algo diferente, que eu simplesmente vou mudar a forma que eu vou conduzir a minha vida.
Por mais que eu compreenda o que eu tenho que fazer, lendo o Evangelho, lendo outros livros, assistindo ou tendo um insight, eu vou precisar, assim como na dieta, de muito esforço e disciplina. E é isso que é complicado. A gente vai ter que errar, ver que errou e recomeçar, e recomeçar, e recomeçar. E aqui vai do churrasco ou da pizza, que é uma coisa grave na dieta, até as coisinhas do dia a dia que ninguém está vendo, aquela balinha, uma coisinha aqui, um cafezinho que não era para tomar, mas só um cafezinho, mas está com a pressão alta, aquelas coisas que ninguém vê. Tipo a gente no quarto, só nós conosco mesmo, sem ninguém olhando. Essas coisinhas pequenininhas vão fazer a diferença também. E é aí que é a dificuldade. Aí que está a parte legal, mas também a parte difícil da terapêutica espírita. Ela nos ajuda a tirar as nossas dores. Sim, se eu vim com uma dor, com uma doença, eu vou ir para o atendimento, os espíritos e os médiuns encarnados vão fazer de tudo para me ajudar com aquilo. Mas aquele primeiro peso que vai ser tirado de cima de mim serve principalmente para eu ter fôlego, clareza e força para conseguir entender o que está acontecendo na minha vida, dar os meus hábitos e tomar as rédeas da minha vida. Essa é a terapêutica espírita. A terapêutica espírita, ela serve para nos guiar numa mudança de conduta, porque ela não está visando a nossa encarnação atual. Ela está visando a educação espiritual de um espírito imortal. E vejam que isso é completamente diferente, é muito mais profundo. Porque nem tudo que a gente está aprendendo aqui necessariamente vai gerar resultados nessa vida. Não necessariamente a minha mudança de hábito nessa encarnação vai gerar coisa boa nessa encarnação. Porque nem tudo que não é tão agradável assim que está acontecendo agora foi gerado agora, foi em outras vidas também. A gente está o tempo inteiro plantando e colhendo, ação e reação o tempo inteiro. Então, por mais que a minha vida seja muito difícil, quanto antes eu começar a mudar a minha conduta e a forma como eu encaro a vida, antes eu vou começar a colher esses bons frutos. Antes a minha vida vai deixar de ter tanto sofrimento, antes tudo isso vai mudar. E como toda caminhada, por mais longa que seja, se a gente não dá o primeiro passo, a gente não vai terminar ela, isso é certo. Pode ser que lá pela metade a gente caia, que a gente sente, que a gente desista por um tempo, que a gente estacione. Mas se a gente não der o primeiro passo, se a gente não começar, daí isso é certo que a gente não vai adiante. Isso com certeza é certo. Então é por isso que quando vocês vêm no Centro Espírita, tem os Otávios e os Vanderleis da vida aqui falando sobre o Evangelho. Não é para fazer matar o tempo esperando o verdadeiro atendimento de vocês. Não é puxar a brasa para o nosso assado, porque a gente trabalha em outras coisas também. Mas o verdadeiro atendimento, quando a gente vem no Centro Espírita, é esse aqui. É quando a gente reflete sobre a nossa vida. Quando a gente pensa sobre o que a gente está fazendo bem ou mal na nossa vida. Esse é o verdadeiro atendimento. Essa é a verdadeira mudança na nossa conduta, que faz a gente levar algo para frente. Então pode ser que de repente eu vim aqui por causa de uma doença, de uma dor específica do meu corpo, pode ser que eu consiga, que os espíritos consigam me ajudar nisso e pode ser que não. Isso não está na governabilidade de nenhum de nós aqui, certo? A gente não sabe quais são os planos da espiritualidade para a gente, nem os nossos próprios planos para essa encarnação. A gente não sabe. Mas a gente está lutando para a gente se curar daquele mal que nos trouxe aqui muitas vezes. Agora, uma coisa está na nossa governabilidade, que é a mudança da forma como a gente encara a vida, de como a gente compreende a nossa vida, de como a gente vai tratar as outras pessoas, de como a gente vai plantar para colher lá no futuro. Isso só depende de cada um de nós. E daí não adianta a gente, quando tropeçar e cair nesse aprendizado da caminhada, ficar chorando para além da dor real. Não vai mudar nada. Então aquela ideia de que se eu estou sofrendo agora é porque alguma coisa eu fiz e eu preciso passar por isso, então quanto mais sofrer melhor, não vai nos ajudar em nada.